Continua onde você está, em espírito de oração. E ora juntinho comigo assim: Senhor Jesus, Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Vem e toma o seu lugar, Senhor. Habita no meu coração, Senhor. Faz Tua morada em minha vida, Senhor. Me transforma, Senhor. Molda a minha vida, Senhor. Enche meu coração de alegria, ó Pai. Senhor Jesus, Tu és bem-vindo aqui nesse lugar. Vem e toma o seu lugar, Senhor. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Boa noite, tudo bom com vocês? Pode estar aqui hoje. Fez falta semana passada, né? A gente estava aqui juntinho, aqui, compartilhando a palavra, o casal que sempre abençoa a gente aqui. E se você veio hoje, encarou o frio, um dia de trabalho, um dia cheio de treino, falou assim, vou lá ouvir a palavra, vou agradecer a Deus pela minha semana. Então, você é muito bem-vindo aqui nesse lugar, pode ter certeza disso, tá? Semana passada a gente estava compartilhando, deixa eu voltar aqui, aí, a gente estava falando sobre as tempestades da vida. Se você não veio, você pode acessar o canal no YouTube lá, assistir o culto inteiro lá junto com a gente. Foi divertido, foi gostoso de estar aqui. A gente vai continuar falando um pouquinho mais do que isso, tá? Hoje a gente vai falar sobre estar no centro da tempestade. Então, semana passada a gente passou por ela. A gente entendeu que Deus quer para a nossa vida é que a gente chegue até o outro lado. Deus não quer que a gente fique parado na tempestade. Mas o que acontece? Muitas vezes as pessoas escolhem viver na tempestade. Por mais que você fale assim, não, eu sou um cara que treino, corro no dia a dia as minhas coisas, mas tem períodos da nossa vida que por nossas próprias escolhas a gente decide entrar no centro da tempestade. A gente estava estudando junto, abre lá sua Bíblia em Marcos 4, de 35 a 41. Abre lá para o celular, tua Bíblia. Vamos acompanhar junto aqui. A versão que eu tenho aqui, ela pode ser um pouquinho diferente da que você está lendo ali, mas conta exatamente a mesma história, tá? Talvez uma palavrinha ou outra por questão de versão, mas todo mundo encontrou? Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao 41. Vamos ler juntinho lá? Naquele dia, ao anoitecer, disse ele a seus discípulos, vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco de forma que esse foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre o travesseiro, e os discípulos o acordaram e clamaram, Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquieta-te, acalma-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e se perguntavam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar obedece? Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque podemos lê-la todos os dias, podemos aprender de Ti através da Bíblia, Senhor. Podemos compartilhar daquilo que tem em nossas vidas, também através dos testemunhos que vemos na Bíblia de pessoas que o Senhor moveu, Pai. Da mesma forma, creio que o Senhor nos move, o Senhor nos transforma, Pai. Que esses homens viveram no mar, foi uma experiência incrível, Senhor, e também queremos viver essa experiência, Pai. Atravessamos tempestades quase todos os dias e semanas, algumas mais longas e algumas mais curtas, mas o que queremos, Senhor, é que Jesus esteja no barco, Senhor. Sempre, 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 Senhor. Traz paz, calma, tranquilidade nesse lugar agora, que a Tua presença se faça aqui, Senhor. É isso que oramos, Senhor, e agradecemos no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Na semana anterior, a gente viu que as tempestades são inevitáveis, que as tempestades são imprescindíveis, que as tempestades são inadministráveis, as tempestades são pedagógicas. Você estudou tudo isso junto aqui, esses 4 pontinhos, e foi muito legal. Então a gente descobriu que a gente não tem controle da tempestade, que ela vem a hora que ela quer. Quando você menos está esperando, ela surge na tua vida. Que por mais que você tente se preparar para ela,
talvez ela seja muito mais forte do que você pensa. E por mais que você ache que você fale assim, mas quando ela vier eu vou ter o controle dela, talvez ela te assuste. E quando passa e você fique reclamando, fala assim, poxa vida, Deus, o que eu fiz para você? Você vai parar e falar assim, as tempestades são pedagógicas, me tornaram uma pessoa melhor. Foi isso que a gente viu. Mas acontece uma coisa, como eu estava compartilhando com vocês. Tem pessoas que escolhem, que decidem, que falam assim, eu gosto da tempestade. Eu quero viver ali. Mas não é uma coisa boa. Não faz bem, isso destrói a nossa vida. Isso machuca. Isso tira a gente muitas vezes daquilo que a gente realmente queria fazer. E a gente estudou e viu que Deus quer que você chegue do outro lado. Quando a gente viu essa palavra, Jesus fala para eles assim, pegar o barco e vamos atravessar o lago até o outro lado. Essa é a vontade de Deus, que você vença as tempestades. Mas e aí? E quando parece que você não consegue sair de dentro dela? Quando parece que essa tempestade nunca mais acaba? Você fala assim, eu não acredito naquele texto que fala que depois da tempestade vem a calmaria. A tempestade está muito longa, ela não acaba nunca. Você começa a perceber que muitas vezes essa tempestade é falta de você se mover. Aí você fala assim, puxa vida, mas você não tem ideia qual é a minha tempestade. Dificilmente eu vou saber a profundidade da tua dor. Dificilmente eu vou conseguir adivinhar o que é que você está sentindo. Eu posso ter vivido experiências iguais, mas não é a mesma coisa. Eu posso contar histórias iguais, mas não é a mesma coisa. Cada um sabe da sua dor, cada um sabe da sua dificuldade. Então como que a gente vai fazer? Vamos ver algumas situações que muitas vezes ficam movendo a nossa vida dentro da tempestade. Uma das coisas que eu gosto de pensar é que como que a gente pode parar e pensar em obediência e tempestade ao mesmo tempo? Porque a Bíblia ensina isso para isso. A Bíblia diz assim, temos que ser obedientes a Deus. Ouvir o que Deus fala e cumprir o que Deus fala com a gente. Mas aí você vai parar e falar para mim, você que lê a Bíblia, que gosta das histórias da Bíblia, você fala assim, puxa vida, mas ali Jesus falou para os discípulos, vamos atravessar o lago. Eles foram, eles obedeceram. Por que a tempestade pegou eles no meio do caminho então? E ali no texto conta que tinha mais barcos, tinha mais pessoas indo junto. Tinha mais pessoas atravessando junto com eles. Mas aí eu falo para você, existe uma história na Bíblia de Jonas. Já ouviram a história de Jonas e a baleia? A Bíblia não conta sobre uma baleia, mas é assim que a gente aprende desde pequeno, que existe uma baleia que engoliu Jonas. Ela fala que é um peixe muito grande. Jonas desobedeceu a Deus. E a tempestade veio também. Aí você fala, puxa, mas um desobedece, a tempestade pega. E tem que jogar o cara no mar para a tempestade acalmar. O outro obedece e a tempestade vem também. Muitas vezes a gente não se move de dentro da tempestade porque a gente fica buscando esse senso de justiça na vida da gente, sobre o que a gente errou ou o que a gente acertou. Muitas vezes a gente fala assim, eu estou vivendo a tempestade por culpa do outro. Muitas vezes você fala, eu estou vivendo a tempestade por culpa minha mesmo. Mas muitas vezes você para e fala assim, alguém aqui errou. Mas você nunca olha à tua volta o que está acontecendo com você. Você nunca olha o que te moveu até a tempestade. Ou a gente acha que algo extremamente errado aconteceu, ou que alguém extremamente errado fez alguma coisa e a gente está pagando. Será que é assim? Será que é assim que funciona? Será que Deus é assim, fica brincando com a gente? Deus fala assim, hoje é dia de tempestade, meu amigo. Quem está por perto vai ouvir, quem está longe não vai ouvir. Ah, hoje eu vou derramar uma benção. Hoje é o dia da benção. Será que Deus fica brincando com a gente assim? A Bíblia fala que não. A Bíblia fala sobre atributos de Deus, fala sobre o amor. A Bíblia fala muito sobre o caráter de Deus. E a Bíblia até fala que de Deus não se zomba. Que Deus não zomba da vida da gente. Deus não brinca com a nossa vida. Então por quê? Por que será que há momentos que sofremos porque estamos na contramão e há momentos que sofremos andando na mão certa? Eu vou dizer uma coisa para você. Muitas vezes você escolher caminhar com Deus não é uma tarefa fácil.
Muitas vezes você escolher caminhar com Deus, você vai enfrentar conflitos na sua casa, você vai viver conflitos pessoais de coisas que a própria Bíblia vai te questionar, mas você vai viver algo bom, que chama-se transformação. Você vai permitir que Deus vá agindo na tua vida. Escolher caminhar com Deus não é escolher caminhar o caminho mais fácil, é escolher caminhar o caminho certo. E todo caminho tem as suas dificuldades. Todo caminho tem os seus lugares estreitos. E muitas vezes a promessa feita para você é: caminhe com Deus e tudo vai ficar tranquilo. Como a gente estudou no sermão passado, as tempestades vão vir. Para quem é de Deus, para quem não é de Deus, para quem é bom, para quem é mau, para quem fala glória a Deus, para quem fala contra Deus. Então por quê? Vamos olhar mais um pouquinho. Opa, para lá. Como que a gente consegue conciliar a tempestade e Jesus ao mesmo tempo? Porque a gente para e fala assim, mas o texto da Bíblia fala que Jesus estava no barco. Por quê? Se Jesus estava no barco, não era para ter tempestade. Era. A gente tem um costume de colocar tudo a culpa em Deus. Tudo que dá certo, a gente é muito bom. Tudo que dá errado, a culpa é de Deus. Toda vez que algo muito bom está caminhando na nossa vida, a gente esquece de Deus. E aquilo que está sendo muito abençoado e muito bom na sua vida, começa a crescer no teu coração que você é um cara muito bom. Aqui existem grandes professores, profissionais nas suas áreas, pessoas boas no que fazem. Não estou falando sobre isso. Estou falando sobre a forma que você reconhece aquilo que Deus faz na tua vida. Ali Jesus estava no barco, e muitas vezes que leem aquele texto e falam assim, mas não era para isso ter acontecido. Com Jesus no barco, a tempestade também vai vir. Mas existe uma diferença. Jesus no barco acalma a tempestade. Sem Jesus no barco, o barco afunda. Essa é a importância da gente ter e conciliar a questão de a gente olhar Jesus dentro do barco e querer que ele faça parte da sua vida ou não. Mas agora eu vou pôr uma outra crise na tua cabeça. A gente está só questionando, a gente está dentro da tempestade e está aqui questionando. Eu tinha falado para os meninos aqui para a gente fazer uma tempestade aqui dentro, botar um som de raio, trovão, fazer um monte de barulho. A gente viu que ia ficar muito apalhaçado mesmo, a gente preferiu deixar assim mesmo. Como conciliar a tempestade e o silêncio? Porque nesse texto aqui, Jesus estava dormindo. Jesus estava lá, puxando um ronco, bem tranquilo. O mar se arrebentando, a galera desesperada, os outros barcos balançando, as pessoas deviam estar gritando entre elas. E onde Jesus estava? Estava dormindo. Você já teve a oportunidade de fazer um trabalho, construir algo, montar algo, e alguém ali está sempre ali devagarzinho, se escorando, e vai te irritando aquilo, não vai? Eu acho que naquele momento algumas pessoas olharam para Jesus dormindo e falaram assim, qual é? Quem que é esse cara? O barco vai afundar e o cara está dormindo. As pessoas queriam ouvir alguma coisa, queriam ver alguma coisa. E muitas vezes quando você está no centro da tempestade na tua vida, você fala assim, Deus esqueceu de mim. Ele está dormindo. Ele não me escuta mais. Cadê o Jesus que acalma o mar? Deve ter dormido, porque meu barco não para de balançar. Talvez você nunca tenha pensado nas coisas que eu falei, ou talvez essas coisas tenham passado pela tua cabeça nos momentos de tempestade. Existe um texto em Isaías 40, 28 e 29, fala que assim, será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Sabe por quê? Jesus estava dormindo no barco?
Porque no culto passado a gente falou que as tempestades são pedagógicas. E tudo aquilo que ele havia ensinado naquele sermão anterior, que ele estava pregando antes de sair dali, agora é o momento dos discípulos viverem aquilo. Porque não existe lição sem aprendizado. Não existe ensinamento sem prática. As tempestades da vida são a prática do dia a dia. Porque é muito fácil estar aqui no púlpito e falar para você, confie em Jesus. Mas quando o raio desce, você é o primeiro que se encolhe. É muito fácil você falar, confia a tua vida em Jesus. Mas aí você que fala não confia. Eu já parei muitas vezes para pensar nisso. De tantas coisas que eu já tive a oportunidade de pregar e falar. E pude olhar no meu dia a dia, na minha vida e falar assim, eu tenho que viver aquilo que eu falo. Não porque eu falei, mas porque eu creio que aquilo na palavra é verdade. Se aquilo que eu falei não é verdade, então não está na palavra de Deus. Então fui eu que inventei. E aquilo que eu invento, provavelmente pode não ser verdade. Mas aquilo que Deus fala na palavra dele, esse texto que a gente acabou de ler, fala que Deus não se cansa nem fica exausto. Então Deus não dorme. Então Deus te escuta. Não importa a tempestade que você esteja, Deus está ali do seu lado, te ouvindo, te escutando. E muitas vezes Deus está falando para você o que você tem que fazer. Mas aí existem coisas que começam a te afastar disso. E nesse texto que a gente leu aqui junto, ele tem 3 perguntas. Se você ler, ele tem 3 pontos de interrogação. E a gente falou os nossos questionamentos de dentro da tempestade. Mas vamos olhar quais são os questionamentos desse texto? Porque a Bíblia fala a verdade. Homens falando podem mentir. Mas a Bíblia falando, a palavra de Deus falando, não mente. Talvez aquilo que eu fale, que eu conte a história aqui, pode ser diferente do que você aprendeu. Mas se você pegar a sua Bíblia e começar a ler ela e fazer disso um hábito, você pode ter certeza que cada tempestade que vier, o seu manual está aqui. Olha só uma coisa comigo. Existem grandes perguntas feitas nas tempestades da vida. E aquelas que eu questionei antes ali são só 3, e são poucas. Talvez você tenha feito elas para você. Mas nesse texto trazem 3 grandes perguntas. E a primeira delas vai falar, versículo 38, eles disseram, mestre, não te importas que pereçamos? Alguma vez, alguma tempestade da sua vida, você olhou e falou, Jesus, você não se importa com a minha vida? Existem situações na nossa vida que a gente acha que Deus não se importa. Mas olha só uma coisa, essa pergunta nesse texto, mestre, não te importas com que pereçamos? Capítulo 4, versículo 38. Essa pergunta nasceu num momento de grande crise. Algo gigantesco estava acontecendo. Os discípulos estavam vendo a morte se aproximar. O mar estava bravo, parecia sepultar as suas esperanças. Depois, esgotados de todos os esforços e abalados como eles estavam, eles vão lá, cutucam Jesus, acordam ele e falam, não te importas que pereçamos? Você acha que Deus não se importa com você? Você acha que Deus não está nem aí para você? Você acha que a tua tempestade não faz sentido nenhum para Deus? Você acha que aquilo que você vive Deus não conhece? Nunca coloque essas dúvidas na tua cabeça, porque Deus conhece o teu coração. Deus conhece do dia que você nasceu, de quando você foi gerado. E Deus conhece até o último dia do sopro da tua vida. Não tem nada que Deus não saiba de você. Não tem nada que Deus não conheça o teu coração. Deus te conhece. Talvez as coisas que você nunca disse na frente de ninguém, nunca vai dizer. Deus sabe quais são os teus questionamentos. Diante de uma tempestade, a gente fala, a gente põe para fora. Por isso as tempestades são pedagógicas, por isso que elas ensinam isso na vida da gente. Porque existem coisas que a gente não pode guardar no nosso coração. Nesse momento, os discípulos diziam, a gente vai morrer, cara. O barco vai afundar. A gente vai perder tudo. E eles acordam Jesus e falam, você não se importa que nós morramos.
Esse grito evidencia um medo gerado pela tempestade. A tempestade provoca medo em nós. Por que a gente tem medo da tempestade? Porque a tempestade é maior do que nós. E toda vez que você se achar tão grande, algo muito grande vai vir sobre a tua vida. Talvez você não consiga ver toda a grandiosidade de Deus. Então coisas grandes vão acontecer sobre a tua vida. Talvez tempestades, talvez bênçãos. Mas você vai olhar e falar assim, Deus é maior que tudo isso. Porque Deus é maior que a tempestade. E Deus pode te dar muito mais do que Ele já deu. Quando a gente fala sobre dar, a gente pensa em coisas materiais. Mas pensa na tua saúde. Pensa no teu dia a dia. Pensa no teu corpo. Pensa nas tuas habilidades. Pensa no teu raciocínio. Pense nas coisas que talvez materiais você já perdeu e restituiu. Pense nas coisas que se foram e que você não precisa mais. Mas pensa numa coisa, que em tudo isso, Deus estava com você. Em tempos de doença, perigo de morte, desastres naturais, catástrofes, terremotos, guerras, comoção social, tragédias humanas, explode no nosso peito o mesmo grito de dor. Jesus, você se importa com a minha vida? Parece que quando o medo toma conta do nosso coração, a gente lembra de falar com aquele que tem a resposta. Não parece que quando a alegria toma conta do nosso coração, a gente faz isso com tanta felicidade, com tanta facilidade também. Mas naquele momento de tempestade, o coração deles dizia, a gente vai morrer. Às vezes é mais fácil clamar a Deus, reclamar de Deus, né? Às vezes é mais fácil reclamar de Deus do que depositar a nossa ansiedade aos pés e descansar com a providência de Deus. Havia uma vez um homem andando por um trilho de trem. Esse homem estava passeando, feliz da vida, um trilho bonito. Quem já andou no trilho de trem aqui? Gostoso? Já passeou? Não tem ninguém pequenininho aqui. Se você perguntasse trilho de trem, o cara fala, que isso? Né? A maioria criançada não sabe. Eu andei bastante trilho de trem. Né? Talvez se você não morou em lugar com trem, você não saiba o que é isso. Se você nunca andou, aqui pertinho tem ali até uma passarelinha perto. Dá para você dar uma passeada lá. E esse cara estava passeando e andando e começou a andar por cima do trilho do trem. Daqui a pouco ele escorregou e prendeu o pé dele no trilho do trem. E ele parou, puxou o pé e o pé dele estava preso. E ele não sabia o que fazer. E ele olhou, fez um pouquinho mais de força. Ele falou, Deus, me ajuda a tirar meu pé daqui. Deu uma puxadinha e não saiu. Alguém passou perto dele, olhou para ele e falou, ei cara, sai daí. Daqui a pouco vem o trem. Ele preocupado, puxou com mais força a perna dele e ele viu que estava muito bem preso o pé dele. E ele falou, Deus, se você tirar meu pé daqui, Deus, eu prometo que eu vou na igreja toda semana. Vou mudar minha vida. Botou a mão, deu uma puxadinha e nada. Aí ele escutou o trem vindo. E ele falou, Deus, por favor, me escute, Deus. Solta o meu pé do trilho do trem, porque se o trem passar em cima da minha perna, o que eu vou fazer da minha vida? Se eu perder minha perna, eu não vou poder andar mais, Deus. Deus, se você soltar minha perna daqui, eu viver, tudo que eu caminhar, o que eu fizer, vai ser para você, Deus. Eu vou largar tudo que eu faço de errado e vou caminhar para você. Ele puxou a perna dele e nada. E aí o trem estava chegando, fazendo a curva já perto dele, e ele desesperado, já chorando, e começou a falar as coisas erradas que ele fazia, e começou a clamar a Deus, e me tira daqui, Deus, por favor, me tira daqui, por favor, me tira daqui. E o trem bem em cima dele, a perna dele se soltou. E ele saiu rolando, aquele trem passou por ele, e ele sentou do lado, levantou, olhou para o trem, sacudiu a roupa, falou, pelo amor de Deus, hein, se eu não me solto sozinho, eu já era, hein. É uma piada, é uma brincadeira. Não aconteceu com ninguém, tá? É uma história. Mas quantas vezes a gente faz isso? Quantas vezes no momento da dor a gente clama a Deus? No momento do medo a gente coloca diante de Deus? Mas no momento que você recebe, no momento em que você está bem, você fala, eu sou o cara. Eu conheço.
Você quer conhecer a Bíblia mais do que Deus? Que foi quem escreveu ela, foi quem inspirou os homens sobre ela. Você quer falar de Deus mais do que Ele mesmo fala com você? E você quer viver mais que Deus, mais do que Deus vive em você? Muitas vezes é isso que a gente faz. Enquanto você faz isso, você permanece no centro da tempestade. Enquanto você faz isso, você não atravessa para o outro lado. Mas olha só, tem uma outra pergunta nesse texto. Outra pergunta, Jesus fala para ele assim, capítulo 4, versículo 40. Por que sois assim tímidos? Por que não tendes fé? Aí a pergunta que eu te faço, quando você está no centro da tempestade, você diz, eu não tenho fé suficiente em Jesus? Talvez não é a pergunta que você se faz. Talvez não é a pergunta que você para pensar. Se aqueles discípulos gritaram o nome de Jesus e o acordaram, é porque eles tinham fé. Eles acreditavam que não tinha mais nada para fazer. Era morrer ou acordar Jesus. A gente estava em Minas, em cima da montanha, e o pessoal foi tudo dormir, estava 2 graus, gelado, estava aí o Léo. E o Léo chegou quase congelando em cima da montanha com o grupo de homens que ele estava cuidando. E eu deixei a barraca dele pronta, as coisas arrumadas ali dentro, ele entrou, deitou e dormiu. E aí tinha um amigo nosso que era o Milton, fotógrafo, muita gente boa, o pessoal conhece ele. E o Milton perdeu o saco de dormir dele. E estava muito frio. E a gente ficou procurando e não achava. A gente olhou quem estava perto e não achava. E a gente pegou e falou assim, cara, pode estar na barraca do Léo. Aí a gente foi até a porta do Léo. Aí, inutilmente, eu bati na porta da barraca, não faz barulho. A gente aprende essas coisas com o tempo. E eu falei, Léo. Ele não ouvia. Aí fui mais pertinho e falei, Léo. Aí ele não ouvia. Aí o Milton, que não o conhece muito bem, abriu a barraca. Cima e embaixo. Aquele vento gelado entrou, mas o Léo não acordou. Aí o Milton meteu a lanterna dentro da barraca, na cara do Léo. E o Léo não acordou. Aí o Milton falou assim, deve estar no fundo da barraca. E passou por cima do Léo. E eu falava assim, cuidado, cara. Cuidado. Ele vai acordar. E ele vai te bater. Porque se você está dormindo numa barraca, no meio de uma montanha, depois de quase 40 horas caminhando, e alguém encosta em você, qual é a tua primeira reação? Você está num lugar que tem cobras, está num lugar que tem bicho, nos lugares mais hostis que a gente podia estar da vida da gente. Mas o Léo não acordou. Isso a gente chama de paz de espírito. Não deve nada para ninguém, dormiu tranquilo. Mas eu penso que aqui eles também estavam com receio de acordar Jesus. Não que Jesus ia dar um tapa, uma sandalhada na cara deles, Mas eles tinham receio. E também achavam estranho por que ele dormia. Mas eles foram lá e falaram assim, o senhor quer que a gente morra? E Jesus fala assim, por que vocês estão assim tão tímidos? Vocês não têm fé? Dentro da tempestade, uma das coisas que toma conta do nosso coração é a incredulidade. Existem pessoas que creem que elas podem sair dali. Existem pessoas que sabem que do outro lado do lago está tranquilo. Existem pessoas que sabem que fora da tempestade é melhor. Mas muitas vezes a gente não acredita que a gente pode sair da tempestade. Existem pessoas que desistem dos seus sonhos. Existem pessoas que desistem do seu casamento. Existem pessoas que desistem dos seus filhos. Por quê? Porque deixam de crer. Deixam de crer que Jesus pode tirar eles de dentro da tempestade. Que Jesus pode acalmar o mar. Mas para que isso aconteça, eles tiveram que ter fé. Eles tiveram que acordar Jesus. Sem fé, você afunda com o barco.
Sem fé, o barco enche de água. Sem fé, você não tem o que fazer. Muitas vezes permanecemos no meio da tempestade, porque queremos, porque achamos que na calmaria nós não somos notados por Deus. Existem pessoas que só acreditam que Deus olha para você em meio à tempestade. Mas Deus olha para você o tempo todo. Se você estiver na tempestade, tenha fé, ela vai passar. Se a tempestade não está passando, cadê sua fé? Será que você não se acostumou com a tempestade? Será que você não quer que Deus fique te vendo? Se uma tempestade vem atrás da outra, uma em cima da outra, será que você errou tanto assim? A gente falou que não é assim que Deus faz. Ou será que você procura as tempestades no seu dia a dia? Porque com quem você se relaciona, você busca a tempestade na tua vida. Aí você fala, mas elas não são imprevisíveis? São. Só que você acha que aquilo não vai ser uma tempestade. Aquilo que você faz, que você planta, pode voltar com uma tempestade muito grande na tua vida. Mas você não falou que elas são inadministráveis? Mas foi você que criou essa falta de administração na tua vida. Boa parte das tempestades que vivemos nos ensinam a sermos pessoas melhores. Aquilo que vivemos nos transforma em pessoas melhores. Não foram poucas as situações na minha vida em que algo deu muito errado e eu falei, por que, Deus? O que eu fiz? E o passar do tempo, aquilo que não saiu como eu queria, se tornou em algo muito melhor. Quantas vezes Deus usou a tempestade para me afastar do mal? Quantas vezes a tempestade tirou o mal da minha vida? E quantas vezes a tempestade afastou o meu mal de pessoas boas? Queria que você pensasse uma coisa. Quando a tempestade vem, Deus está revelando o seu poder. Quando a tempestade vem, Deus está revelando a sua autoridade. Porque existem muitas coisas que vão morrer na tempestade. Tenha certeza, não é você. Deus quer que você chegue do outro lado. Mas muitas coisas do teu caráter, do teu ego, daquilo que você pensa, daquilo que você é, daquilo que você faz, aquelas coisas que você não solta de jeito nenhum, que vão te levar para o fundo do mar. A tempestade vem e você solta. A tempestade vem e a tua vida se torna mais importante. A tempestade vem e você fala, eu preciso soltar isso. Eu preciso acordar Jesus que está dormindo no meu barco. Eu preciso falar para Ele, me salva. E sabe o que Jesus faz? Ele acalma o mar. Não tenha medo das tempestades, elas sempre virão e elas cessarão. Mas coloque seu foco em atravessar o lago e contemplar o Criador de todas as coisas. Porque Deus te ama. Deus tem o controle de todas as coisas. E Deus ama muito você. Se Deus não amasse você, você não estava aqui. Não foram poucas as oportunidades da vida que eu podia ter ido. Para algumas pessoas seria melhor, para as outras seriam tristes. Para o meu gato seria triste, porque eu dou ração para ele. Para o outro gato, que é a minha mulher que dá ração, talvez fosse melhor, sobraria mais ração para o outro gato. A gente brinca com isso, porque a gente não pode viver com medo da morte. A gente tem que viver para que a gente tenha uma vida plena, uma vida abundante da presença de Deus. Ninguém vive para fazer inimigos. Alguém vive para fazer inimigo? Se você é uma pessoa que vive para fazer inimigos, você está caminhando dentro da tempestade. A gente vive para fazer amigos. A gente vive para viver em comunhão. Todo mês a gente se reúne aqui como ceia. A gente tem um momento de comunhão. Comunhão entre nós e comunhão com Deus. As tempestades da vida, elas mudam coisas na nossa vida. Mas, nesse texto,
Se você ler todo ele, eu desafio você a ler o livro de Marcos, muito gostoso, são histórias tremendas. Você vai ver que Marcos vai falar sobre um Jesus que acalma o mar, que traz vitória sobre os perigos da sua vida. Mas no capítulo 5, Marcos vai falar de um Jesus que liberta um homem endemoniado, que o mal tinha tomado conta da vida e do corpo dele. É o mesmo Jesus. Marcos 5, 21, 34 vai falar sobre um Jesus que cura. Como que ele cura? Ele traz vida de volta à filha de Jairo que havia morrido. Ele a cura, ele a ressuscita. Jesus tem o controle sobre todas as coisas da tua vida. O que precisa ser salvo? O que precisa ser curado? O que precisa ser ressuscitado na tua vida? Quais são as coisas que têm roubado a sua paciência? Quais são as coisas que têm trazido tristeza à sua vida? Quais são as coisas que têm alimentado a sua raiva? Quais são as coisas que têm te dado alegria? Pensa nessas coisas. E olha para Jesus e fala: Jesus, acorda e acalma as tempestades da minha vida. Jesus, eu creio na sua palavra. Tira da minha vida aquilo que me irrita. E você fala assim: puxa, Deus vai tirar pessoas da minha vida? Não, você quer que Deus tire a tua raiva. Como que muda isso? Deus coloca amor na tua vida. Deus te transforma. Se assim você permitir que Ele te transforme, se assim você permitir que Ele haja na tua vida. Quem é esse Jesus em minha vida? Aqueles homens pararam e falaram assim: quem é esse que até o vento e o mar obedece? Esse é o mesmo Jesus da tua vida. Esse é o mesmo Jesus que move. Esse é o mesmo Jesus que te cura. Esse é o mesmo Jesus que te ressuscita. Esse é o mesmo Jesus que age na tua vida dias após dias. Esse é o mesmo Jesus que olha para você e fala assim: vai lá e fala com aquela pessoa que você não gosta. Esse é o mesmo Jesus que fala: abraça aquela pessoa que você ama. Esse é o mesmo Jesus que fala: ajuda aquela pessoa que precisa. E sabe quando incomoda teu coração e você fala: eu preciso ajudar? E esse é o mesmo Jesus que fala: fica quietinho aí. Esse momento não é teu. É o mesmo Jesus. Deixe Jesus tomar conta da sua vida. Deixe Jesus ser o capitão do seu barco. Deixe Jesus transformar a sua vida. Deixe que as tempestades da vida vividas com Jesus te ensinem, te tornem uma pessoa melhor. Vou pedir que você feche os teus olhos, não porque vai acontecer algo diferente aqui em volta, fica tranquilo. Só para que você pare para pensar nas tempestades que você já viveu. Só para que você medite em quantas coisas já balançaram o teu barco. Mas eu queria que você lembrasse aquele momento em que você falou: Jesus, você não se importa mais comigo? Aquele momento talvez de grande dor, em que você olhou e falou assim: Jesus, eu estou aqui. Mas eu queria que você lembrasse daquele momento em que você achou que o barco ia afundar e que a morte ia tomar conta da sua vida. Que Jesus levantou e falou: aquieta-te vento, aquieta-te mar. Quando Jesus manda o mar se acalmar e quando Jesus manda o vento se acalmar, Ele acalma o coração daqueles discípulos. Não foi só o vento e o mar que parou, mas o coração deles também se acalmou. Jesus quer acalmar a sua vida, seu coração. Jesus quer trazer paz na tua vida. Vou convidar você a ficar em pé.
E eles vão tocar uma música aqui, um louvor. Enquanto esse louvor toca, quero que você agradeça a Deus por todas as vezes que Ele acalmou a tempestade. Se você está aqui com o coração inquieto, então acorda Jesus na tua vida. Fala: Jesus, acalma essa inquietação da minha vida. Se você está aqui, está transbordando a presença de Jesus, então você diz: Jesus, me usa, que eu possa atravessar mais mares e mares na tua presença, que eu possa chegar do outro lado, que aquilo que ficou para trás seja experiência, que aquilo que vem à frente seja bom, mas que o Senhor, Jesus, tenha o controle da minha vida. Amém? Canta essa música junto. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, teu amor lança fora o medo. Ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, voltarei, pois perto estás. Eu não temerei. Lance fora todo o medo da sua vida nesse instante. Aquilo que traz medo para a sua vida, coloca diante de Deus. Fala: Jesus, tira o medo da minha vida. A quem eu temerei, a quem eu temerei. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, Creia que Jesus não te abandona. quando bem ou Creia que em meio à tempestade Jesus estava lá com você. Nunca me deixou. Oh, A tempestade passa e Jesus continua com você. A tempestade vem e Jesus está com você. Se você acha que Jesus não está com você, então acorda Ele na tua vida. Diga para Deus: Jesus, você quer que eu pereça? E Ele vai te dizer não. Ele vai dizer: eu quero que você viva e que você vive em abundância. Senhor Deus e Pai, obrigado por essa noite, Senhor. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor é em nossas vidas, ó Pai. Mas obrigado, ó Pai, por cada tempestade que veio para nos transformar, ó Pai. Obrigado por cada tempestade que nos torna pessoas melhores, ó Pai. Senhor, sabemos que o Senhor tem o poder de acalmar o mar, os ventos, mas principalmente o Senhor acalma o nosso coração, ó Pai. Não deixe que a ansiedade tome conta, mas que a nossa fé em Ti, ó Pai, cresça cada vez mais, ó Pai. Que a gente saiba que o que o Senhor quer é que chegamos do outro lado, Senhor. Que a gente atravesse a tempestade, que a gente viva a alegria e a experiência disso, ó Pai. Que a gente possa, ó Pai, compartilhar com o nosso próximo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Que a gente sinta alegria em falar do Teu nome, ó Pai. Que a gente possa vencer as tempestades ao Teu lado, Senhor, cada dia mais. Desejo do meu coração, ó Pai, cada pessoa aqui nesse lugar hoje, acorde, ó Pai. Caso o Senhor esteja ali deitadinho, caso essa pessoa já tenha colocado o Senhor para dormir e esteja desesperada com a tempestade, que ela saiba que o Senhor se levanta e levanta com força, ó Pai. E o Senhor vai dizer para o mar se acalmar, ó Pai. Que cada pessoa que veio aqui hoje, ó Pai, que tem uma grande dificuldade, Senhor, que possa olhar e saber que o Senhor está no barco o tempo todo, Senhor, pronto ali para ajudar, ó Pai. Se cada pessoa que está aqui hoje também, alguma desistiu dos seus sonhos, ó Pai, que elas saibam que o seu desejo é que elas cheguem do outro lado do mar, ó Pai, e sejam muito felizes, Senhor. Oramos e te agradecemos aqui por esse tempo, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até esse dia chegar, te louvarei, te louvarei.
nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca me deixou. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até esse dia chegar, te louvarei, te louvarei. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até esse dia chegar, te louvarei, te louvarei. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca me deixou. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca me deixou. Amém, amém. Pode se sentar, a gente está terminando o nosso culto. Antes eu tenho alguns avisos. Como sempre de costume, a gente tem alguns avisos no final do culto sobre os eventos, as nossas atividades. E eu queria avisar sobre a colônia de férias do projeto Novos Sonhos, que acontece lá no Parolim. Vai ser na terça-feira parkour, quarta-feira que vem de lutas, quinta-feira futebol funcional e na sexta o skate. O horário é da 1h30 às 3 da tarde. Então, se você tem interesse, é na congregação Novos Sonhos, ali no Parolim. Se tem interesse, vem falar comigo, com o pastor Cônios, com o Fernando. A gente vai falar certinho lá onde é, como que você chega. E tenho certeza que vai ser bênção na sua vida e bênção para quem vai estar lá também. Os ingressos do culto da Arena, a gente só tem 5 ingressos aqui. Então, se você não comprou, talvez esses 5 aí seja para você. Então, se você não pegar hoje, vai acabar até semana que vem, e aí fica um pouquinho mais complicado. Então, fala com a Célia no final do culto, a gente tem ainda assim. Semana que vem, culto dos atletas mulheres. Mas todos nós somos convidados. A questão do culto dos atletas mulheres não é exclusivo. Se for homem, você vai ser barrado na porta. Mas é um culto dirigido e todo feito pelas mulheres do nosso ministério. E você é convidadíssimo para estar aqui, sempre às 9h30. Tem um cafezinho lá atrás, umas bolachinhas. É uma benção. Mas aparece aí, toma um cafezinho com a gente, come uma bolachinha, que eu sei que vai ser benção. Semana que vem, culto atletas mulheres. Quer treinar? Tá parado? Tá com frio? Precisa se esquentar? Vou pedir um favor então, todos os professores aqui presentes, sejam do ministério, seja de você dar aula em algum outro lugar fora, vou pedir para você ficar de pé. Então, vamos lá, todo mundo de pé, os professores, todos os professores de pé. Então, olha o tanto de gente que tem aí. Se você quer fazer alguma atividade, tem lá o funcional com a Amanda, com o Evandro, o Fábio ali com a corrida, com a capoeira, né, Fábio? Dizer ele que sabe até tocar o berimbau lá, né? Eu nunca vi, né? Vamos testar isso daí. Querido aqui da academia? Né? Onde que é mesmo? No AU? Nossa. O Del e a Lu com o Gil, né? Lá em Pinhais, academia Bill. Aí, acertei. Bobzão também, aula de judô, né, Bob? Então, você tem interesse aí, converse com um desses professores, eu sei que vai ser bênção para você. Vou pedir para que todo mundo fique de pé agora. E a gente já vai encerrando, mas antes, eu vou dar o aviso sobre os dízimos e as ofertas. Se você quer abençoar esse ministério financeiramente, no final, lá atrás, lá tem aquela caixa marrom, você pode colocar a sua contribuição.
eu sei que vai abençoar muito todas as atividades que a gente faz aqui. Aproveita, segue nossas redes sociais, YouTube, Instagram. Toda semana é postado o culto aqui. Se você quer ver de volta, ou se você viu que foi bênção, quer mandar para alguém, pega lá o link, compartilha, espalha nas nossas redes sociais. E vamos orar pelos competidores. Alguém vai competir esse final de semana? Alguém competiu semana passada e quer vir aqui agradecer? O Turman vai estar lutando amanhã, né? O UFC, vamos estar orando por ele. Ele não está aqui no culto porque está lá nos Estados Unidos, o UFC Sacramento. Isso aí, vamos estar orando por ele. Vamos orar, convido você a fechar os seus olhos, com a sua cabeça para a gente orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem falado conosco, Deus. Obrigado, Pai, por essa mensagem, Pai, que fala tanto aos nossos corações, que fala sobre tempestades, Deus, e sobre tantas coisas difíceis que a gente passa na vida. Obrigado, Pai, porque num culto como esse, através de uma mensagem como essa, Pai, e o louvor aqui que foi tão gostoso, Pai, eu posso encontrar conforto, Deus. Obrigado, Deus, porque o Senhor é o que tem sempre uma palavra para nos dar conforto, Pai, para nos animar, para nos levantar, Deus. Que a gente possa sempre vencer, Deus, o frio, o cansaço, Deus, às vezes o desânimo, Pai, e poder estar sempre aqui juntos, Deus. Obrigado por cada um que está aqui, Deus. Eu sei que cada um aqui tinha muitos afazeres, Pai, mas veio para cá, Deus, e está aqui, Deus, e é tão gostoso, Pai, estar em igreja como a gente está aqui. Abençoa cada um aqui, Deus, cada família aqui representada. Abençoa, Pai, os professores que estão aqui, Pai, os alunos, Deus. Abençoa cada líder desse ministério, Pai. Eu também te peço pela vida do Turman que está lá, Pai, se preparando, Deus, para poder estar atuando amanhã, lutando, Pai. Que o Senhor possa abençoá-lo, dar calma, Pai, dar tranquilidade, para que ele simplesmente, Deus, possa executar tudo aquilo que ele tem treinado, Pai, para que ele possa dar o seu melhor, Deus. Cuida dele, Pai. Dá para ele boas noites de sono, Pai, uma recuperação boa, Pai, da pesagem, e que ele possa dar o seu melhor, Deus, para a honra e glória do Senhor. Abençoa cada um aqui, abençoa aqueles que não puderam estar conosco, Deus, por tantos motivos. Abençoa também aqueles que nos acompanham, Pai, pelo culto online, pela transmissão no Instagram. Que o Senhor possa abençoá-los e que a sua bênção alcance eles, Deus, e que eles possam estar também aqui nos próximos cultos junto com a gente, Pai. Isso que eu te peço, Pai, e te agradeço, em nome de Jesus, Deus. Amém e amém. Você não vai embora sem dar um abraço aí que está perto de você. Deus abençoe e até semana que vem, culto das atletas mulheres. Isso aí.